Santo e amoroso Pai, santificado seja o vosso nome. Amém. Amém. Senhor Deus, mais uma vez estamos aqui para te adorar e nos achegando, Senhor, teu trono de graça para te pedir que nos ajude com o teu Santo Espírito no prosseguimento desse estudo. Amém. Ajude-nos, Senhor, a compreender, a guardar nos nossos corações e a praticar, Senhor, todas as palavras que aprendemos de ti. Amém. Ajuda-nos, Senhor, a seguir os teus conselhos e a tua vontade, colocando, Senhor, no primeiro lugar da nossa vida. Amém. Pedimos, Senhor Deus, perdão pelos nossos pecados e pedimos também, Senhor, mais uma vez, sobre o nosso irmão, que ao partir do pão da vida possa ser inspirado por ti. Amém. Pedimos também sobre todos os nossos irmãos que não vieram, que nesse momento também possam estar em comunhão contigo. Amém, Pai. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. A gente tem passado um tempo olhando a regra número 1. A regra número 1 é a regra que resolve grande parte dos nossos problemas. Porque quando a gente estuda a Bíblia, a gente tem um sério problema. Qual o problema que a gente tem quando a gente faz essas leituras apressadas da Bíblia? Entender. Conclusões erradas. A gente lê superficialmente, a gente chega a conclusões erradas, a gente acha que entende e, na verdade, a gente não entende. E a gente tem esse hábito, e eu diria que uma das razões por que a gente tem esse hábito é que a gente tem preguiça de estudar corretamente a Bíblia. Ok? Então, a solução para esse problema é a regra número 1. Ok? A regra número 1 diz: pegue uma pequena parte da Bíblia, estude ela com qualidade. Faça isso. Então, por ter preguiça, a gente tem no livro de Provérbios um bom conselho. Você lembra qual é o conselho para o preguiçoso? Vai ter com a formiga, o preguiçoso. O que a formiga faz? Trabalha, mas como é esse trabalho? Em grupos. Como? Ela pega pequenas porções de uma folha, pega essa porção e faz um grande trabalho com essa porção. E algumas vezes ela sai do formigueiro, anda 400, 500 metros, pega uma folhinha e volta. Ok? Então a gente devia aprender com a formiga que, ao estudarmos a palavra de Deus, deveríamos pegar essas pequenas coisas para nos prepararmos para o verão. Porque o verão é o fim do mundo, de acordo com a parábola da figueira que Jesus contou. A gente vai abrir outro texto agora e olhar a regra. Eu vou tentar. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 300. A irmã vai dizer: a única segurança agora é procurar como a tesouro escondido a verdade, tal como se acha revelada na palavra de Deus. Os assuntos do sábado, da natureza do homem e do testemunho de Jesus, eis as grandes e importantes verdades a serem compreendidas. Estas se demonstrarão qual âncora para afirmar o povo de Deus nestes tempos perigosos. A massa da humanidade, porém, despreza as verdades da palavra de Deus e prefere as fábulas, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. 2 Tessalonicenses 2, 10 e 11. Então, a minha pergunta é: qual é a advertência que ela está dando aqui? Eu vou ler de novo a primeira parte do texto que diz: a única advertência agora é procurar
como a tesouro escondido a verdade, tal como se acha na palavra de Deus. Como a gente entende a advertência que ela está dando agora? Para mim, a palavra que mais me chama a atenção nesse texto é agora. Ela está dizendo que agora existe só uma segurança. O que aconteceu? Onde a gente deve localizar essa história? Então, a gente fala da primeira regra, e a gente diz, a primeira regra é muito importante que se tenha o contexto correto, a história correta. Então, qual é o nosso papel agora, ao ler esse texto, e identificar corretamente o que ela está dizendo? Qual a pergunta que a gente vai fazer para o texto? Quando? Quando é agora? Alguém sabe quando é agora do texto? Alguém tem um aplicativo? T1, página 300, parágrafo 1. Eu não vi a partir daquele momento. Agora é o ano ou o período em que ela está escrevendo. Ela está diante da igreja e olha para o povo e diz: tem perigo se aproximando. E porque o perigo está se aproximando, a gente só tem uma segurança agora. Então tem algo acontecendo, existe algo que está acontecendo com a igreja agora, certo? Então, para entender corretamente o que ela está dizendo, a gente precisa entender o período ou o ano que ela escreveu esse texto. Pois é, nós não podemos levar para o nosso tempo, para nós. Se eu leio agora, Justamente. é para agora, para nós. Uhum. Não posso, né? Eu concordo que a gente lê esse texto, ele se aplica agora. Mas também quero fazer o ponto de que ela tá tentando resolver um problema que ela estava vendo, que o povo ia acabar tendo um problema caso não resolvesse esse problema. No próprio livro não tem a data, mas eu vou dizer a referência, o texto original onde esse texto foi escrito. Está na revista Review and Herald do ano 1862, 18 de fevereiro. Ok. Então, Revista do Arnaldo deve ser, né? isso, revista do Arauto. Seu artigo B. Parágrafo 16. Nesse texto, diz o tempo, está relacionado com o que a gente leu agora. Esse texto aí. O texto que a gente leu de Testemunhos 1 foi originalmente publicado nessa revista. Ele tá aí, E foi publicado nesse ano, 62. Ok? Então, no ano 62, a irmã White vai dizer que só existe uma segurança. Isso é uma advertência para que as pessoas busquem ou estudem a Bíblia corretamente. Porque ela diz o que ela está dizendo. Porque ela está dando essa alerta. A razão número 1 é porque as pessoas pararam de pesquisar as Escrituras da forma correta.
As pessoas não pesquisam mais as Escrituras como se elas estivessem pesquisando por tesouros escondidos. Quando foi que eles pararam de pesquisar as Escrituras como tesouros escondidos? Então, em 1844, o grande desapontamento. O que os pioneiros fizeram depois do grande desapontamento? Foram estudar, certo? Foram estudar corretamente a Bíblia. De outra maneira, eles nunca teriam continuado firmes na fé. Então, quando eles pesquisam as Escrituras nesse período, como eles pesquisam? Como se estivesse procurando por tesouros escondidos. Noites inteiras. Então, o texto que a gente leu hoje na meditação era um texto que fala dessa história, de quando eles pesquisavam a palavra de Deus e procuravam como se fossem tesouros escondidos. Essa história. Eles queriam confirmar que a fé deles era uma fé válida, uma fé firme. E eles fizeram isso. Isso levou tempo. Levou bastante tempo. Talvez não muito. No final dos estudos, o que eles fizeram? Publicaram um novo diagrama. Nesse novo diagrama, eles estavam confirmando o que tinha no primeiro. Então agora, no ano 1850, eles têm um novo diagrama. Tudo que se tratava de fé tinha sido agora confirmado. E Deus deu para eles esse diagrama. Ok? Desse ponto em diante, os adventistas saíram para o mundo. Eles foram pregar para o mundo. Eu não vou fazer um estudo nessa história, mas você não vai encontrar nenhum texto dos adventistas dando estudo bíblico nessa história. Eles não fizeram isso. Eles unicamente estudavam a Bíblia para confirmar se estava correto a experiência que eles tiveram naquela história. Então eles passam esse período se preparando para no ano 1850 eles terem a segunda tábua. Vou colocar. A segunda tábua. E agora eles podem ir fazer o evangelismo no mundo. A propósito, qual o propósito de termos duas tábuas? Se a gente pensar nos 10 mandamentos, por que a gente tem duas tábuas? O que tem na primeira tábua? E na segunda? Do que essa tábua diz? Que é como o homem se relaciona com Deus. É amar a Deus sobre todas as coisas, certo? Então, quando a gente tem a primeira tábua, é Deus dizendo: prove que você me ama. Então, o homem pergunta: como eu vou provar? O homem não entende bem. E Deus dá essa segunda tábua e diz: se você ama o seu próximo, quem você ama? A Deus. Então Deus está repetindo e ampliando esse conceito. Eu acho que se a gente for em 1 João 5, verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, como você sabe que alguém é nascido de Deus? Se essa pessoa crê em Jesus, certo? Então, naquele tempo, no tempo de João, isso não era algo tão simples assim, porque a gente já mencionou
como Jesus se parecia naquela época. Então, nisso, conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Quando se trata do grande conflito, o problema, eu diria, quem desempenha o papel principal no grande conflito é Jesus. Esse conflito começa no céu e Satanás professamente diz que ama a Deus, que é leal a Deus. Mas qual o problema? O que ele não é leal é a Cristo, certo? Então Deus sabe que ele não ama a Deus, por quê? Porque ele não ama Cristo. Então, a prova de que você ama a Deus é se você ama Cristo. Então, nisso a gente sabe se amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Então, a gente quebra esse relacionamento, vez após vez. A gente dá a prova de que a gente não ama a Deus, porque a gente não ama os filhos também. Então, quando esse mandamento é dado, amai a Deus. E aqui é uma ampliação, uma prova de que você ama a Deus, é se você ama os homens. Então, a mesma ideia existe nesses dois diagramas. Quando esse diagrama é feito, é necessário que seja feito outro diagrama para explicar o que esse diagrama quer dizer. Ok? Então, esse diagrama tem essas profecias e precisa ser explicado algumas coisas nesse diagrama. Então é feito mais um diagrama, a segunda tábua, ou a segunda tábua de Abacuque. Então, no ano 1850, os adventistas vão sair, eles estão preparados para pregar para o mundo. E o que eles vão pregar? A mensagem que chegou no ano 44, certo? Então, nesse ano, a terceira mensagem angélica chegou. E a terceira mensagem angélica é essa mensagem profética de que se você não guardar o sábado, você vai receber a marca da besta. O que eu quero que a gente veja é que essa mensagem é profética e não moral. Mas alguma coisa aconteceu no Adventismo que desse ano em diante, quando eles começam a falar do sábado, eles vão mudar a linguagem. Então, eles começam a falar de regras, certo? Eles dão um estudo bíblico e dizem: a mensagem do sábado é sobre guardar o dia correto. Então alguém diz: mas eu já guardo o dia correto, eu vou à igreja todo domingo. E a pessoa diz: mas o domingo não é o sábado. O sábado é o 7º dia. Essa é a primeira regra. Não estou dizendo que está errado a regra. Estou dizendo a linguagem que é usada para pregar essa mensagem. Então a pessoa diz: tudo bem, eu vou no sábado então para a igreja. E a gente vai dizer: mas não é sobre ir no sábado na igreja. É sobre não lavar o carro, arrumar a casa no sábado, à tarde. Então a pessoa diz: ok, eu entendi. Então a pessoa diz: então eu vou acordar no sábado de manhã, vou para a igreja e não vou arrumar minhas coisas. Vou guardar o sábado. Então a gente diz: mas está errado ainda. Não é no sábado de manhã, é sexta-feira à noite. Então a gente criou uma mensagem do terceiro anjo, passou de ser uma mensagem de amor, uma mensagem de fé, para uma mensagem de regras, de obras. A gente começou a pregar uma mensagem que era uma mensagem profética e passou a entregar uma mensagem moral, unicamente moral, para o mundo. E nessa história, talvez eu tenha um texto, posso procurar em outro momento. A irmã White vai dizer que ela passou toda essa história advertindo o povo de que eles precisavam dar a mensagem da forma correta, ou mudar a forma de dar essa mensagem. O que aconteceu com a igreja aqui
é que eles deixaram de procurar por tesouros escondidos e agora, quando você não procura por tesouros escondidos, o que acontece com você? Você não pode ver, você se torna Laodiceia. Desse ano em diante, o povo se tornou Laodiceia. Lê, acha que tem algo, mas não pode de fato ver. Se eu não me engano, uma coisa que eu tenho certeza é, nesse ano, Tiago White vai identificar que a igreja havia se tornado Laodiceia, nesse mesmo ano. E o primeiro texto da irmã White sobre o estado laodiceano vai ser no ano 57. Ela vai dizer, eu estou vendo que o povo já se tornou Laodiceia. Então, nessa história, o estado do povo agora é o estado laodiceano. Eles não procuram mais a verdade como eles procuravam antes. E dessa forma, não podem ver, não pode achar tesouros escondidos, porque tudo que eles sabem falar é de obras ou de moralidade. Então, o irmão White adverte o povo e diz, só tem uma segurança para o que vai acontecer. O que vai acontecer? E antes de Jesus voltar? Decreto dominical. Você sabe quando era o decreto dominical esperado naquela época? 1880. Na Review Herald de 10 de junho de 52, a gente chama ele de 52? Preciso Preciso desse texto. Escritos, 107.2 no apêndice. Tem um asterisco aqui que diz Review Herald, 10 de junho de 52. Depois eu vou olhar esse texto. No ano 1888, quantos já leram o livro do pioneiro A.T. Jones, A Lei Dominical? Ok. No ano 1888, A.T. Jones, quantos sabem quem é A.T. Jones? Vou colocar A.T. Jones aqui. Quem é o colega dele? Esses dois homens são os homens que Deus levantou para dar a mensagem do terceiro anjo na conferência de Minneapolis. E a igreja inteira, os líderes, rejeitaram a mensagem deles. Não só deles, mas Ellen White, que apoiava, estava do lado desses dois homens, apontando, Deus tem derramado luz para o povo através desses dois homens. Nesse ano, Jones foi para o Congresso, porque o senador Blair, havia uma cartilha tramitando no Senado ou no Congresso. Não vai fazer diferença para agora. E o que estava sendo discutido é um decreto dominical nos Estados Unidos. Todas as igrejas que guardavam o sábado até então já haviam concordado em mudar, em ter esse decreto dominical. Mas Jones se levanta e defende o sábado de uma forma poderosa, eu diria, e o Congresso é impossibilitado de passar aquele decreto naquele ano. Então, ela está advertindo o povo do que está prestes a acontecer naquela história. Eu realmente recomendo a leitura desse livro. Não sei se esse livro existe em PDF. Sim? Se tiver em PDF, seria bom a gente... O nome é A Lei Dominical Nacional. Eu realmente recomendo a leitura desse livro, que é muito sobre a história que acontece aqui, do decreto dominical. Então,
A irmã White está divertindo o povo e dizendo que só existe uma segurança. E essa segurança é estudar a Bíblia corretamente. Como se estuda a Bíblia corretamente? O que as pessoas deixaram de fazer? Deixaram de usar as regras de interpretação de Guilherme Miller. Logo, eles não estavam mais pregando a terceira mensagem angélica. Mas esse livro se consegue? Tem para vender. Tem para vender na internet, isso eu sei que tem. Aqui, ó, já tem PDF também, vou compartilhar no grupo. Perfeito. Então, no ano 84, a irmã White vai escrever outro texto para as pessoas. E esse texto vocês todos, eu imagino, conhecem. No dia 25 de novembro, isso é a Review and Herald. O que ela vai dizer é: aqueles que estão empenhados em proclamar a mensagem do terceiro anjo estão pesquisando as escrituras sob o mesmo plano que Pai Miller adotou. No livro intitulado Visões de Profecias e Cronologia Profética, Miller dá as seguintes e simples, mas inteligentes e importantes regras para o estudo da Bíblia. Então ela vai mencionar ou citar 5 das 14 regras e vai dizer que essa é uma porção das regras. Existe uma razão porque ela menciona apenas 5 das regras, não 4, nem 3, mas 5. Mas a gente não vai olhar para isso agora. Então o que ela está dizendo é: existem homens hoje que estão estudando as escrituras da forma correta. E esses homens são os homens que vão proclamar a terceira mensagem angélica. Isso é apenas 4 anos antes de 1888. Então, a gente sabe a razão por que ela está escrevendo isso. Ela está advertindo mais uma vez o povo do que vai acontecer. Ela passa toda essa história advertindo a igreja de que eles precisam voltar ao estudo correto da Bíblia. O que aconteceu no ano 84? Esse é 83. No ano 44, Ellen White vai ter sua primeira visão. Alguém sabe a cidade? A cidade de Portland. No estado de Maine. Quando Ellen White tem sua última visão pública, essa é a primeira visão pública. Quando é a última visão pública? Mesmo lugar? Mas quando? Esse é o ano. Que ela vai ter a última visão. Qual a cidade? É outro estado, mas é a mesma cidade. Mas o nome da cidade é a mesma. Então, a primeira visão é na cidade de Portland e a última visão também é numa cidade chamada Portland. A palavra Port, a gente sabe qual é a raiz, certo? Isso é uma porta que se abre. Isso é uma porta que se fecha. A razão por que ela tem a última visão aqui é de que o presidente da Associação Geral escreveu uma série de 10 artigos dizendo que a Bíblia
pode ser classificada em 5 graus de inspiração. E ele não está fazendo isso simplesmente para minar a autoridade da Bíblia. A razão por que ele faz isso é de que os líderes da igreja estavam tendo problemas com a própria Ellen White. Logo, se ele pode diminuir a autoridade da Bíblia, o que dizer de Ellen White? Esse era o propósito. Isso foi malicioso da parte dos líderes. Em 83, Urias Smith fez o mesmo. Ele começou a escrever e dizer que existem partes do que ela fala que não precisam ser considerados, que são só pensamentos pessoais dela. Então a gente sabe a razão de por que hoje existe essa mentalidade no Adventismo. Então, quando isso acontece, ela vai dar uma advertência e diz: a gente não está estudando a Bíblia da forma correta e existem alguns homens que sim estão. Esses homens estão preparados para dar a mensagem do terceiro anjo em 1888. A propósito, a gente tem a ideia de achar que a mensagem desses dois homens é a mensagem da justiça de Cristo. Mas a mensagem desses dois homens é a mensagem do terceiro anjo. Vou ver se eu acho um texto. Muitos têm me escrito perguntando se a mensagem da justiça pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E eu respondi: é a mensagem do terceiro anjo em verdade. O que esses homens estavam fazendo, Review and Herald, 1º de abril, 1890, parágrafo 8. Acho que sim. Talvez esteja. Provavelmente está no Eventos Finais também. Então, a mensagem desses homens era a mensagem do terceiro anjo. Essa era a mensagem de Jones em Waggoner. E óbvio, era uma mensagem que falava de quê? De fé. Por isso é a mensagem da justiça pela fé. A mensagem deles era diferente da mensagem que o povo havia assumido desse ano para frente, que falava de quê? De obras. Então agora a gente entende qual é o problema entre esses homens e os líderes. Os líderes tinham uma mensagem, eles eram espertos na mensagem do terceiro anjo quando se trata de obras. Quando esses homens aparecem, eles começam a falar de fé e dizer para aqueles homens que as obras deles não valiam de nada, e de que eles iam se perder com as obras, de que eles precisavam era ter fé. Então, a irmã White dá essa advertência aqui, dizendo como deve ser pregada essa mensagem. Eu não tenho os textos organizados agora. Se eu fizer um esforço, eu poderia achar. Mas, nesse momento, ela diz que esses homens estão trazendo a mensagem para Laodiceia. E quando ela diz isso, ela, vez após vez, usa os termos de Isaías 28. Isaías 28 diz que a mensagem vai ser linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali. Por outra língua falará esse povo. Porque essas pessoas não entendem a língua que eles falam. Eles usam uma língua de fé, eles falam de fé. Esses homens só entendem uma linguagem de obras. Então essa é a razão pela qual eles dão uma mensagem em outra língua. Ok? Então, tudo que a gente está fazendo é pegar um texto, identificando a data, outro texto, identificando a data, e sabendo qual é a razão por que esses textos foram escritos. Esses textos foram escritos porque a igreja havia se tornado
Laodiceia. Uma das características de Laodiceia é estar em duas posições. Ok? Por fora, Laodiceia tem vestes brancas, mas não são as vestes que Cristo preparou para eles. São vestes de obras que eles mesmos fizeram. E por dentro, como eles estão? Por fora eles são como sepulcros caiados. E por dentro? São como ossos, cheios de iniquidades. Certo? Então, Laodiceia está em duas posições e elas ficam oscilando daqui para lá, eu diria. E porque ficam nessas duas posições, é chamado de um estado morno. Então a terceira regra de Miller diz: nada do que é perguntado, nada do que é revelado nas Escrituras pode ser escondido do que pergunta com fé, sem vacilar. Então agora a gente tem essa igreja, Laodiceia, e passa esse período, e as pessoas ainda estão insatisfeitas com o que aconteceu em 1844. O que eles começam a fazer? Eles pegam as profecias que acabavam aqui, e pegam as mesmas profecias e começam a marcar datas com as mesmas profecias. Eles começam a tentar descobrir o tempo da vinda através dessas profecias e por datas. Então eles pedem isso. E qual é a resposta? Está proibido. Está proibido usar tempo na nossa mensagem. Que ninguém faça isso. Uma das razões é: Jesus poderia sim ter vindo naquela época. Quantos conhecem esse texto? Ou já ouviram falar de alguma forma desse texto? Jesus poderia ter vindo naquela época. Mas a igreja se rebelou. A prova é de que eles se tornaram Laodiceia. E quando há rebelião, o que acontece depois da rebelião na saída do Egito? Toda aquela geração vai ter que morrer e eles não podem ver Cristo voltar. Então, a irmã White, sabendo, ou por instrução de Deus, sabe que nenhuma dessas pessoas vão ver Cristo voltar, porque aquela geração vai ter que vagar no deserto e só os filhos vão ver. Então, qual é o propósito de que alguém saiba o tempo, se isso é para muitos anos? A gente sabe qual é a resposta para isso. O propósito é criar pessoas ainda mais mornas. Porque você imagina, se você soubesse que na verdade você vai ter ainda mais 100 anos aqui nessa terra para fazer o que você quiser e Jesus não vai voltar nesse período e você simplesmente não se prepara. Então, por uma série de razões, a irmã White vai combater com todas as forças dela, como Deus ordenou, a mensagem que esse povo estava dando. É uma mensagem de tempo. Ok? Vamos ler mais um texto. Review and Herald. 29 de junho. A gente já sabe qual o contexto da história do texto que a gente vai ler. O texto que a gente vai ler está aqui. 2 anos depois desse, 2 anos antes daquele. No ano 86. As Escrituras estão constantemente se abrindo para o povo de Deus. Sempre houve e sempre haverá uma verdade especial aplicável a cada geração. A mensagem dada a Noé era a verdade presente para aquele tempo. E se o povo tivesse aceitado aquela mensagem, eles nunca teriam que ter bebido as águas do dilúvio. Agora,
suponha um certo grupo de pessoas que digam: nós temos toda a verdade que os nossos pais tiveram, não queremos mais. De quem ela está falando aqui? De quem diz que tem tudo, que não precisa de mais nada? E o Deus do céu deveria enviar a eles, essas pessoas, ela está falando para esse povo aqui, uma mensagem como ele fez aos ninivitas. Qual seria o resultado? Qual seria o resultado se Deus envia ao povo a mesma mensagem que ele enviou aos ninivitas? O mesmo resultado, perdão? Eles iam matar Jonas. O mesmo resultado, o mesmo como seria o resultado aos ninivitas se eles não tivessem se arrependido. Se eles não se arrependerem, o resultado é o mesmo. Esse povo vai ser destruído. A sentença foi pronunciada sobre eles, mas o arrependimento os salvou. Quão grato deveríamos ser ao Deus que se arrependeria do mal ameaçador quando o errante se torna com a alma contrita para ele. Então, nessa história, ela dá advertência após advertência para o povo do que está prestes a acontecer. Então, o que eu quero incentivar é o hábito da gente olhar, da gente olhar para esses textos e se sentir dirigidos a olhar as datas para quando esses textos foram dados, para saber como fazer uma aplicação correta desses textos. Procurar essa história e ver que essa história nada mais é do que uma parábola para a nossa história. Acho que nessa história existem marcos que se aplicam ao momento que nós estamos vivendo. Também quero que a gente veja que se alguém permanece nesse estado de Laodiceia, é impossível que receba algo de Deus, no sentido de querer que Deus revele essas coisas e continuar vacilante, sem fé. O estado laodiceano é um estado morto. Não existe fé para essas pessoas. Eles não têm fé. Logo, essas profecias estão veladas, estão encobertas para esse grupo de pessoas. Vamos abrir a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Antes da gente abrir aí, quer dizer, coloque seu dedo aí, e eu vou ler um texto que está no Testemunhos para a Igreja, volume 1, um pouco antes, na página 141.2. A irmã White, o título desse capítulo é Ser zeloso e arrepende-te. E esse título é tirado de Apocalipse 3,19, da mensagem para Laodiceia. Então, a mensagem que ela vai dar agora é a mensagem para Laodiceia, ok? O Senhor me mostrou em visão algumas coisas concernentes à igreja em seu atual estado de mornidão, as quais lhes passo a relatar. A igreja me foi apresentada em visão. Disse o anjo à igreja: Jesus lhes diz, sê zeloso e arrepende-te. Esta obra, vi, deve ser empreendida com sinceridade. Há alguma coisa de que se arrepender. O espírito mundano
o egoísmo e a cobiça têm estado a corroer a espiritualidade e a vida do povo de Deus. Então, o problema do povo problema número 1, é o espírito mundano. A igreja passou a amar o mundo, passou a viver no mundo. Então, continua e diz, só a próxima sentença do próximo parágrafo. O perigo do povo de Deus durante alguns anos passados tem sido o amor do mundo. Então, se as pessoas elas estão cativas dos cuidados do mundo. Agora a gente vai para 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Alguém poderia ler? Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que, pela concupiscência, há no mundo. Então existem algumas coisas que ele falou antes. E é por essas coisas que ele nos dá grandes promessas. E se a gente tiver fé nas promessas, o que acontece conosco? A gente participa da natureza divina. Humano e divino se combinam, certo? É isso que acontece. E quando humano e divino se combinam, a gente escapa do mundo. Então, o problema de Laodiceia é que ela está no mundo. Ela ama o mundo. Mas uma vez que a gente pega essas promessas e pelas promessas nos tornamos um com a natureza divina, a gente escapa do mundo, porque a gente agora é um com Deus. Nos textos que a gente leu mais cedo, a gente tem a mente de Cristo, como a Lara leu. A gente tem, não lembro quais são as palavras, mas conhecimento divino passa a ser o conhecimento humano também. Então, Pedro está falando de pessoas que, se crerem na promessa, vão ser participantes da natureza divina. Vou colocar essa história de Pedro na linha do tempo. Vou colocar que isso é perto, ou no contexto da história de Cristo, naquele período de tempo. A gente quer saber quando as coisas acontecem. A minha pergunta é, essa promessa de que o divino e o humano vão se combinam, é uma experiência passado, presente ou futuro? Presente, certo? Essa é a experiência de um cristão. Um cristão genuíno tem essa experiência. Isso não é algo que a gente deve dizer que é para o futuro, mas sim que é para o presente. E a prova disso são os próximos. É para quem está lendo, na hora que está lendo. A prova são os versos seguintes, que vai dizer que a gente tem que ter fé. Um cristão tem que ter fé, certo? Virtude, conhecimento, temperança, piedade e amor fraternal. Tudo isso são coisas que devem existir numa experiência cristã. E nós dizemos, nós somos cristãos hoje. Isso é uma experiência presente. Então, verso 9 vai dizer algo. Alguém pode ler? Pois aquele que não acha essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então, o que Pedro diz é, existem pessoas que estão no mundo porque eles não participam da natureza divina. Essas pessoas são cegas. Ele está dizendo que as pessoas que estão no mundo, por não participarem
da natureza divina são esses cegos. Então, já no tempo de Cristo, existiam pessoas com essas características de Laodiceia. Eu quero que a gente veja que Laodiceia é um estado que permeia por toda a história. Existem pessoas em todas as gerações que estão nesse estado laodiceano. Então, existem pessoas cegas naquele tempo e pessoas que sim podem ver. São dois grupos. E esses que são cegos por uma razão. Eles se esqueceram de que seus pecados foram purificados. Quando é que o pecado de uma pessoa é purificado? Perdão? Passa no santuário de expiação. No batismo? Na experiência cristã, quando se arrepende, pede perdão e por fim é justificado no batismo, certo? Então, numa experiência cristã, a gente tem essa ideia de batismo, ou a gente traz essa ideia do batismo. Então, essas pessoas que foram batizadas, tiveram seus pecados apagados, se esqueceram dessa experiência e agora se tornaram cegos. Se tornaram cegos porque se esqueceram das coisas que haviam acontecido no passado. Portanto, verso 10, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais. Mesmo que vocês já saibam, Pedro vai fazer questão de os lembrar. E sejais confirmados na verdade presente. Para que a gente fique firme na verdade presente, ele vai ficar constantemente nos lembrando das coisas que já foram, porque história se repete. Eu tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, ele está falando do corpo dele, despertar-vos com admoestação, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, esse meu corpo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me avisou, já me revelou. Cristo havia dito para Pedro de que ele ia morrer, e já havia dito como ele ia morrer. E Pedro só estava esperando isso acontecer. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Então depois que eu morrer, eu quero que vocês continuem se lembrando. Eu vou fazer isso através dos meus escritos. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. O que Pedro está dizendo é, nós fomos testemunhas oculares de Cristo. Nós vimos essas coisas. Tem um grupo que não pode ver, mas Pedro sim podia ver. Ele não era do mesmo grupo. Ele era uma testemunha ocular. Então, se a gente pensa naquela história, o que eles viram que os outros não viram? Porque todos viram os mesmos eventos. Todos viram as mesmas coisas. O que é que ele viu que os outros não podiam ver? Eles não podiam ver o cumprimento da profecia. Esse é o problema com Laodiceia. Laodiceia não pode ver quando as profecias estão se cumprindo diante dos olhos dela. Laodiceia está no estado cego. Mas Pedro não. Pedro viu, era testemunha ocular dessas coisas. Verso 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em estar atentos como uma luz que alumia em lugar escuro,
até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Então, Pedro sabe que o que confirma o fato dele ser uma testemunha ocular é a palavra dos profetas. Ele sabe isso. Verso 20. No Adventismo, existe uma forma tradicional, eu diria, de se ler isso. Não vou dizer que não está correto, mas a forma como eu leio o verso 20 é: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. A forma como eu leio é que nenhuma profecia das Escrituras é de particular aplicação. Porque Pedro estava do lado de Jesus e viu, vez após vez, Jesus pegando em profecias dos profetas, de Isaías, de Davi, de Jeremias, de todos os profetas, e aplicando para o tempo dele. E a gente sabe que aquelas profecias eram para os tempos dos profetas. E o que os discípulos fazem, eles pegam profecias que eram específicas para o tempo dos profetas e aplicam para o seu próprio tempo. Isso Jesus faz, vez após vez, no seu ministério. Então, o que eu diria é que nenhuma profecia é de particular aplicação. Ok? A gente tem mais 10 minutos, a gente vai ver um exemplo disso. Vamos abrir Mateus capítulo 15. Do verso 10 ao 13. Chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que o contamina. Então os discípulos, aproximando-se dele, perguntaram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Respondeu-lhes ele: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O que está acontecendo aqui? O que os discípulos estão achando do que Jesus acaba de fazer? Os discípulos estão preocupados com os fariseus. Jesus fala algo que ofende os fariseus e os discípulos estão preocupados com isso. E Jesus não está nem um pouco preocupado. Então, quando os discípulos dizem o que eles dizem no verso 12, é uma demonstração de quanto eles têm uma estima pelos fariseus. Então eles respeitam esses homens de uma forma a repreenderem Jesus pelo que Jesus disse. E Jesus diz: sabe essas plantas que meu pai não plantou? Ele começa a introduzir um modelo de ensino agora baseado em agricultura. Isso é a parábola do trigo e do joio. Que vem um homem, ele planta o trigo, contrata servos, esses servos dormem. Então vem o inimigo e planta outra planta. Essas plantas vão ser arrancadas. Não foi Deus que arrancou. Então, verso 14 diz: deixai-os, são cegos, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. A gente tem esse caminho. E nesse caminho, os cegos estão guiando os cegos. Mas como eles não podem ver, onde eles vão cair? Nesse buraco. Ok? Então, eu vou representar esse caminho dessa forma. Como ela te diria, esse caminho é elevado e afastado do mundo, na primeira visão. E ela diz que as pessoas que caem nesse caminho, caem aonde?
no mundo, certo? Então aqui está o mundo. Esses cegos caem no caminho, no mundo, ou nesse estado laodiceano. O que parece acontecer aqui é que os discípulos, e Pedro é um deles, Pedro é o que no verso 15 vai dizer, explica-nos essa parábola. Pedro é esse que a gente está estudando agora. O que parece estar acontecendo aqui é que esses discípulos não entendem bem as coisas que Jesus está tentando ensinar para eles. 5 capítulos antes do capítulo que a gente está lendo, no capítulo 10, Jesus vai dar uma informação para os discípulos. Verso 5. Versos 5 e 6. Capítulo 10, 5 e 6. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o que Jesus faz é, ele chama os 12 e dá uma ordem para eles. A ordem é buscar ovelhas que estão desarraigadas. Quem faz isso? É o pastor. Essa é a parábola da ovelha e do pastor. Vocês disseram que o pastor que vai atrás das ovelhas era Cristo. E aqui Cristo fala, os discípulos devem ir. Os discípulos são esses que vão buscar as ovelhas. Essas ovelhas foram perdidas. Certo? Então, Jesus começa a estabelecer os discípulos como os líderes de Israel. Nesse momento, 5 capítulos à frente, o que parece é, os discípulos não entendem o que Jesus está tentando mostrar para eles. A minha pergunta é, qual a razão para isso? Será que os discípulos são laodiceanos ainda? Ou será que eles já saíram desse estado? Todo mundo acha que sim. Quando a gente sai do estado laodiceano? Perdão? Quando a gente deixa de ser morto, quando recebe vida, certo? Quando é que a gente recebe vida? No batismo. A minha pergunta é, será que esses homens não eram batizados ainda? Todos foram batizados por João, não? Sim. Todos haviam recebido o batismo de João. Então, qual é a razão de que eles ainda não entendem o que Cristo está dizendo para eles? A gente não vai entrar, se alguém quiser tomar notas, Jesus está se referindo à profecia de Jeremias 23. Quem estiver tomando notas pode olhar. Jesus está fazendo uma aplicação da profecia de Jeremias 23. Das ovelhas ou dos cegos? As ovelhas. Ele vai dizer que os pastores são quem espalha as ovelhas. Eles espalham essas ovelhas dando comida ruim para essas ovelhas. Eles alimentam essas ovelhas. E isso que faz essas ovelhas estarem perdidas. Porque a propósito, a ovelha, ela está perdida dentro do rebanho. A gente tem a ideia de que a ovelha está perdida do lado de fora. Mas Jesus diz, busque as ovelhas perdidas dentro de Israel, não fora. Essas ovelhas estão perdidas dentro porque elas estão comendo veneno. Esses homens estão dando comida ruim, contaminada para as ovelhas. E isso que faz com que elas estejam espalhadas. Então o papel dos discípulos é irem por dentro do rebanho e pegar essas ovelhas e ajuntar essas ovelhas.
Vamos abrir primeiro os eventos finais. Página 219, parágrafo 4. A gente vai começar a entender qual é o problema de Pedro. Qual o problema dos discípulos que ainda não conseguem entender o papel ou a missão que Jesus está dando para eles. Logo que o povo de Deus estiver selado na fronte, não é um selo ou marca que pode ser visto, mas a consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Logo que o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudidura, ela ocorrerá. Na realidade, já começou. O que ela está falando é do selamento. E como ela define o selamento? Ela diz, o selamento não é um selo literal. Porque esse selamento é uma consolidação na verdade. Eu não sei quantos têm uma ideia do que essa palavra consolidação significa. Alguém tem uma ideia do que essa palavra é? Lara? Consolidação? Tornar junto? Mas é um processo, certo? Então, se tiver um saco de areia, entornar esse saco de areia com os mais diferentes grãos, grandes e pequenos, quando esses grãos caem, as partículas grandes vão rapidamente se consolidar no fundo. As partículas pequenas demoram mais. E as partículas, as menores, elas são as que mais demoram para chegar ao fundo. Isso que é a ideia de consolidação. Então, quando Jesus fala para os discípulos, existem algumas coisas que eles entendem rápido, que são as coisas grandes. E essas coisas são essas verdades mais óbvias, que tomam assento no fundo. Mas algumas coisas ainda estão se consolidando, eles ainda não entenderam, embora em algum momento, como a gente diria, vai cair a ficha. Então, esse é o problema com os discípulos. Eles já haviam entregado a vida para Cristo, mas ainda tinham coisas que eles precisavam de tempo para entender. Então, hoje, quando a gente começa a estudar a profecia, tem algumas coisas que a gente ainda não entende e toma um pouco mais de tempo do que outras coisas para a gente entender. A gente vai encerrar por aqui hoje. Depois a gente vai retomar, fazer uma pequena recapitulação do que a gente falou e avançar com os estudos. Okay. Vamos orar? Querido Deus, Pai que está nos céus, queremos te agradecer pelas suas bênçãos, pela companhia durante esse sábado. Queremos te agradecer porque esse sábado está se findando e que podemos passar essas horas todas em sua companhia. Amém. Que Ele está nos abençoando ao irmos para casa, que ao termos estudado tantas coisas, que o Senhor possa nos ajudar, ó Pai, a consolidar essas coisas no nosso coração. Amém. Por favor, nos tire desse estado laodiceano, que possamos pesquisar as Escrituras
como aquele homem que procura por tesouros, que embora haja esforço e trabalho, que existe uma recompensa para nós. Essa recompensa é que a gente está juntando tesouros no céu, Pai. Muito obrigado pelo dom que o Senhor tem nos dado de poder livremente estudar a sua palavra. E te pedimos e te agradecemos em nome do amor de Jesus Cristo. Amém.